Olha só essa manchete: manobras políticas disfarçadas de notícia. Ela diz que um candidato à presidência está sendo escolhido só para perdoar um ex-presidente, transformando a democracia num jogo de xadrez para a elite. Essa narrativa não é só jornalismo. Ela está moldando a percepção pública, fazendo a gente se sentir impotente e cínico. A história pinta a direita como um bloco só, focado em salvar um homem, e não em problemas reais. Isso não é jornalismo. É uma jogada calculada para usar a informação como arma e minar a confiança. A gente não pode aceitar essas narrativas de cara. Vamos questionar os motivos e reagir. Eu sou Felipe e não vou deixar a manipulação passar batido. Não se trata de defender político, mas sim de defender a verdade. Quando uma notícia parece um ataque político, a gente precisa denunciar. Narrativas tendenciosas corroem a confiança tanto na mídia quanto na nossa democracia. Essas histórias buscam desmoralizar e desacreditar antes mesmo que o debate de verdade comece. Precisamos ser leitores críticos, questionar os motivos e checar os fatos. Não deixe a apatia vencer, meu amigo. Vamos expor a manipulação pelo que ela realmente é. Vamos analisar essa história de perto, como um bom fofoqueiro de novela das 8. A alegação: o único objetivo da direita é conseguir um perdão para o Bolsonaro. Isso é apresentado como um furo de reportagem, mas se baseia em fontes anônimas e não verificáveis. É como tentar montar um quebra-cabeça com peças faltando e ainda por cima pintando todo mundo com a mesma tinta, simplificando demais a complexidade do nosso cenário político, que é mais enrolado que novela de Manuel Carlos. O artigo mistura fatos com achismos, criando uma narrativa que mais parece enredo de pegadinha do Silvio Santos. É pura propaganda, tipo aquelas que prometiam mundos e fundos na época das diretas, já misturam uma pontinha de verdade com um monte de insinuações. Eles não estão noticiando, estão fabricando uma realidade política, como um bom marqueteiro de campanha eleitoral. A verdadeira manipulação está na linguagem. Frases vagas como manobras nos bastidores criam suspeita sem prova. Termos como pacto e aliados sugerem conspiração, tirando a nuance e a autonomia. O candidato é reduzido a um peão, não a um líder. Isso não é análise, é caricatura. Palavras de efeito guiam suas emoções, não seu entendimento. É tudo sobre insinuação, não prova. É assim que escândalos são fabricated do nada. O perigo é como a especulação é apresentada como um fato. Não há evidências, apenas fontes anônimas e suposições. O artigo usa a reputação do veículo para legitimar o boato. Ele se aproveita da confirmação de viés, alimentando a indignação e a divisão. Se você tirar o drama, a notícia é apenas especulação de analistas. Mas a especulação não vende. Então, ela é disfarçada de fato. Isso não é jornalismo. É guerra de narrativas. Temos que exigir fatos, não indignação fabricada. The article plants a sensational idea of a political pact for a presidential pardon. It's dramatic and scandalous, made to cause a stir. Let's set aside the drama and look at verifiable data from official sources. When you bring real data, their story falls apart. They're building a house of cards on speculation. Let's talk about how political campaigns are funded in Brazil. According to the Tribunal Superior Eleitoral, campaign donations must be transparent. Official campaign platforms focus on concrete proposals. You won't find a presidential pardon listed as a campaign promise. Voters care about the economy, unemployment, public safety, and health care. A candidate basing their campaign on a pardon would be disconnected. This narrative presents a marginal fantasy as a central strategy. It's designed to create a scandal, ignoring facts for sensationalism. The numbers don't lie, but these headlines do. Agora, vamos além dos dados e olhemos para o precedente histórico. O artigo apresenta a ideia de um indulto presidencial como uma simples moeda de troca,
um favor político a ser facilmente negociado. Mas com que frequência indultos controversos e politicamente motivados como estes são realmente concedidos na história democrática recente do Brasil? A resposta é excepcionalmente raro e politicamente explosivo. Conceder um indulto a uma figura política de alto perfil, especialmente a um ex-presidente, não é um simples decreto. É um ato que acarreta um custo político imenso, convidando a desafios constitucionais, protestos generalizados e uma potencial crise institucional. Não é um presente político casual. Sejamos claros sobre o contexto legal. O indulto presidencial é um poder constitucional, mas seu uso é escrutinado pelo Supremo Tribunal Federal, pela mídia e pelo público. Qualquer presidente que tentasse usar esse poder para proteger um aliado político da justiça enfrentaria uma reação imediata e feroz. Seria visto como um ataque direto à independência do judiciário e ao Estado de Direito. O capital político necessário para suportar tal tempestade é enorme. Um presidente recém-eleito estaria, efetivamente, começando seu mandato detonando uma bomba nuclear política, afastando potenciais aliados e galvanizando a oposição pelos próximos 4 anos. Pense nisso de um ponto de vista estratégico. Por que um novo presidente, tentando construir uma coalizão governista e implementar sua agenda, convidaria voluntariamente tal crise para si mesmo desde o primeiro dia? Não faz sentido político. O benefício de satisfazer um aliado político é absolutamente insignificante diante do custo político massivo. O artigo do O Globo convenientemente ignora toda essa discussão. Ele trata o indulto como uma simples transação, ignorando o complexo campo minado político e legal que o cerca. Eles estão apresentando um evento de alto risco, alta aposta, e historicamente raro como se fosse uma manobra política comum e esperada. Isso é uma profunda deturpação de como o poder realmente funciona. Então, quando você ouvir essa narrativa, deve perguntar: onde está o precedente? Qual presidente brasileiro em nossa democracia moderna perdoou com sucesso um predecessor político sem enfrentar uma crise política catastrófica? A resposta é: nenhum. A história não é apenas factualmente fraca, é historicamente analfabeta. Ela ignora décadas de história política brasileira para empurrar uma narrativa conveniente para sua agenda. Eles estão tentando vender uma história que não tem base na realidade, nenhum fundamento em precedente histórico e nenhum cálculo político lógico para apoiá-la. É uma fabricação construída sobre um completo descaso de como nosso sistema político realmente funciona. Isso nos leva ao ponto mais crucial do nosso argumento: a completa e total ausência de evidências concretas. Em qualquer investigação jornalística séria, afirmações dessa magnitude exigiriam provas substanciais. Esperaríamos ver documentos vazados, depoimentos registrados de fontes confiáveis ou comunicações internas que corroborem a história. O que esse artigo oferece em vez disso? Atribuições vagas a supostos aliados e insiders. Isso, sinceramente, é o sinal clássico de um boato, não de uma reportagem. A base do jornalismo sério é a verificação. Quando não há evidência verificável, não é notícia, é fofoca. Vamos aplicar um teste simples aqui. Imagine essa história sendo apresentada em um tribunal. Um promotor se levanta e diz: alegamos que existe uma conspiração porque fontes dizem que existe. O caso seria imediatamente descartado por falta de provas. No entanto, no tribunal da opinião pública, esse padrão é totalmente abandonado. O veículo de mídia usa sua própria credibilidade como única fonte de prova. O argumento é basicamente: acredite porque somos nós que estamos dizendo. Isso é um apelo à autoridade, não um argumento baseado em fatos. Eles estão pedindo sua confiança cega, não sua avaliação crítica, porque sabem que, se você começar a pedir provas, toda a narrativa deles desmorona. Compare isso ao jornalismo investigativo de verdade.
pense nos grandes escândalos que vieram à tona com provas reais, os documentos vazados do Panama Papers, as gravações no caso Watergate. Essas histórias mudaram a história porque foram construídas sobre provas irrefutáveis. O que temos aqui é o oposto disso. É uma investigação ao contrário. Começa com a conclusão de que existe um pacto corrupto e depois trabalha de trás para frente, usando insinuações e sussurros anônimos para criar a ilusão de um argumento. Isso não é sobre revelar a verdade, é sobre construir uma narrativa e torcer para que ela cole. Então, da próxima vez que você vir uma manchete dessas, pergunte a si mesmo: onde está a evidência? Não a especulação, não as fontes anônimas, não a linguagem carregada. Onde está a prova dura e verificável? Se ela não pode ser apresentada, você não está consumindo jornalismo. Você está sendo alvo de uma operação política disfarçada de notícia. A fonte mais confiável de toda essa discussão é o buraco escancarado onde a evidência deveria estar. O silêncio é ensurdecedor, e ele diz tudo o que você precisa saber sobre a verdadeira natureza dessa história. É uma acusação vazia, barulhenta na apresentação, mas totalmente oca em sua essência. Cui bono? Who benefits? We've exposed the lack of evidence. Now, the most important question: why publish such a fragile story? It's always about interests. A strategic move to shape the political battlefield. The beneficiaries are Bolsonaro's political adversaries. By planting this story, they sow discord within the right, contaminate candidates, and force them to play defense. It's about poisoning the well. Scandal sells, generating engagement and outrage. Ultimately, the goal is to control the narrative. This is a weapon in an ongoing information war. The interest isn't truth, but victory. Let's be clear about the strategy at play here. This isn't just a random attack. It's a classic case of preemptive discrediting. The goal is to intensely damage a potential opponent before they even become an official candidate, so they never gain traction. It's about creating a character flaw from scratch and making it central to the candidate's identity. This strategy works by association, creating an unbreakable link in the public's mind between the candidate and a corrupt deal. Repetition creates reality. The media repeats the accusation, political opponents echo it, and it becomes common knowledge. The candidate is trapped. This is an aggressive opening in the political war. It attempts to sabotage the entire electoral process and reveals a deep contempt for the voter. It's a cynical manipulation. Vamos juntar todas as peças e observar a monstruosidade que eles construíram. Começaram com um sussurro, uma fantasia política sobre um pacto secreto. Vestiram-na com a linguagem do jornalismo, usando fontes vagas para dar-lhe a aparência de credibilidade. Publicaram essa especulação em um grande veículo de notícias, sabendo que a autoridade da marca faria a mentira parecer plausível. Esta é a anatomia de uma mentira política moderna. É absolutamente revoltante. É uma narrativa armada, projetada para manipular a opinião pública e prejudicar um oponente político. Estão nos tratando como idiotas que podem ser facilmente conduzidos. É uma profunda demonstração de desprezo pela verdade e pela inteligência do povo brasileiro. Isso não é jornalismo, isso é ativismo disfarçado de notícia. A narrativa agora está solta e será repetida até se tornar uma mentira que se recusa a morrer. A mídia tornou-se um cão de ataque voluntário para interesses políticos. It's infuriating to see so much misinformation fooling so many. This manipulation is built on the cynical belief that we're passive consumers who will swallow any narrative. They see the public as a battlefield to conquer, a mass to be manipulated, shaping our opinions with carefully chosen headlines. They think they're the players, and we're just pawns. But they're wrong. We must draw a line and not remain silent in the face of such manipulation. This is about defending reality itself, the principle that facts matter. When we allow these lies to spread, we degrade our democracy, eroding trust and rational debate.
We have to speak up now and expose these lies. We must become the antibodies, the fact-checkers, the guardians of truth. This fight is ours. We can be pawns, or we can flip the board. Let's demand a public square where truth has the final word. We've dismantled the narrative and exposed the manipulation behind this act of disinformation. A baseless rumor, dressed as journalism, can be weaponized to poison our political debate. This wasn't news, but a political operation to manipulate the public. The choice of what happens next is ours. Will we be victims or formidable opponents? The battle for democracy's integrity is fought on our screens and in our minds. We're bombarded with narratives designed to provoke emotion and bypass critical thinking. The moment you ask, "Where's the proof?" their power dissolves. Choose to be a conscious consumer of information, not a passive recipient of propaganda. Develop the habit of verification, question the source, and ask, who benefits? Before sharing, take a minute to read the article and look for evidence. Critical thinking is our most powerful weapon against disinformation. Ultimately, this is about reclaiming our autonomy. We must prove them wrong. We demand the truth and refuse to be pawns. To verify, question, and think for yourself is revolutionary. Choose to be an active defender of truth. If you felt any indignation dissecting this lie, don't stay silent. This feeling is a call to action. Those who spread these narratives rely on our silence. Our collective voice is the light that can make them flee. Share this analysis and video now. This channel exists to counterattack. Here, truth has a voice. Subscribe and activate notifications. We're building a community of critical thinkers and need you on the front lines. Take this conversation offline. Talk to people about what you've learned and teach them to identify the warning signs. Make our society more resilient to these attacks. Transform indignation into fuel. They want us divided and silent. Let's show them we're united and loud. United for truth, our voice is powerful. The fight stands and we won't back down. Stay vigilant and critical.